Vamos falar do comércio internacional brasileiro que tem salvado a pátria da nossa economia. Segundo o Ministério da Agricultura, as exportações brasileiras do agronegócio renderam em março agora 9 bilhões, um pouquinho a mais de 9 bilhões de dólares. Isso dá 4% a mais se formos comparar com as exportações brasileiras do agronegócio em março do ano passado, que renderam ao país 8 bilhões e 700 milhões de dólares, segundo a Secretaria de Comércio Exterior, Ministérios do Desenvolvimento e também da Agricultura. Estou aqui com o João Pedro, é super importante sempre lembrarmos esses dados, a importância do agronegócio, João, para a nossa economia, não é? Com certeza, quando você olha o país, a situação do Brasil com esses últimos anos, quer dizer, descontrole nos gastos públicos, com essa déficit na Previdência, tudo isso gera um clima de incerteza na economia. Se não fosse o grande superávit da balança comercial, graças ao agronegócio, já que o agronegócio responde por 45% das exportações brasileiras e responde por 70 bilhões de dólares de superávit na balança comercial, o dólar teria disparado. Se o dólar dispara, você provoca um efeito cascata em toda a economia. O preço de diesel, preço de remédio, preço de vários produtos que o Brasil importa teria um aumento significativo. Então, o que segura a grande ponto de salvação que nós temos no Brasil é o agronegócio. Não é só o alimento que ele coloca na mesa de todos nós brasileiros, é um custo bastante acessível. Eu estava passando agora, quando vinha para cá, propaganda de filé de frango a R$7. Isso não dá, é pouco mais de 2 dólares. Tu não encontra lugar no mundo nenhum filé de frango por 2 dólares. Aqui no Brasil tem. Por quê? Porque o produtor produz milho, produz soja, ele trabalha e coloca na mesa do brasileiro isso aí. Infelizmente, muitas vezes, a sociedade urbana não reconhece esse papel. Esse papel é muito mais amplo do que apenas a questão de colocar o alimento. Afeta a economia como um todo. Você falou no frango, nas exportações, nessas comparações que nós estamos fazendo, março agora com março do ano passado, houve uma queda de quase 10%. Quase 10%. A Operação Carne Fraca atrapalhou o comércio internacional da carne de frango, João? A Operação Carne Fraca foi o brasileiro com a Operação Carne Fraca deu a cara para bater para o mundo inteiro, ou seja, mostrou uma situação que não é regra, mas que infelizmente o pessoal quis colocar como fosse regra. Existia problemas, existiam e até eu creio que até hoje existam, porém há um movimento contrário para acabar com isso, a corrupção na área de fiscalização, etc. E as empresas também que entraram no jogo dos fiscais corruptos, que elas nunca poderiam ter entrado no jogo dos fiscais corruptos. A questão sanitária é uma questão fundamental. Se nós quisermos ampliar as exportações, mantermos e ampliarmos as exportações, nós temos que levar muito a sério isso. Por quê? Porque o mundo inteiro, quando o Brasil é o primeiro colocado na exportação de frango, quando disputa o primeiro lugar na exportação de carne bovina, está começando a crescer na carne suína, o mundo inteiro está de olho no Brasil. Porque, lógico, os concorrentes eles não têm a mesma competitividade que nós temos da porteira para dentro. Eles nos ganham da porteira para fora. Aí é uma vergonha. Por exemplo, hoje um container de carne que sai do Brasil com destino à Ásia, ele custa o dobro de transporte em relação ao container que sai da América do Norte. Ou seja, o Brasil peca, a infraestrutura nossa é ruim, os portos são ruins, não são feitos dragagem, os navios não conseguem carregar a total capacidade, isso impacta em custo. Impacta porque impacta para o produtor, já que ele recebe menos pelo produto dele. Bom, números ainda com relação a essa mesma comparação, março deste ano com março do ano passado. Falamos do frango, que as exportações renderam 580 milhões de dólares, essa queda que eu falei de quase 10%, em faturamento março a março. Mas a carne bovina teve um destaque positivo. 591 milhões de dólares, até um faturamento maior do que o da carne de frango. As exportações de boi estão muito bem, não é, João? Muito bem, e a tendência é melhorar mais ainda. Quando sair a estatística do primeiro quadrimestre de abril, janeiro a abril, com certeza vai ser um número muito grande, vai ser acima de 28% na quantidade, em volume e também na questão de faturamento.
Agora, quando você olha os últimos 12 meses, você pega abril de 2017 a março de 2018, você vê... Só para complementar, o aumento nas exportações, no faturamento foi de 22%. 22%. E vai ser maior agora, porque em abril do ano passado foi o reflexo maior da operação, em que caíram as exportações para 70 mil toneladas de carne in natura. Nesse mês, a tendência é que chegue a mais de 115 mil toneladas, ou seja, haverá um aumento de 45 mil toneladas, isso é mais que 50%. Então, isso vai impactar no total. Mas outro detalhe importante é que hoje alguns produtos estão subindo de forma extraordinária a sua participação nas exportações, como a questão do celulose, por exemplo. 156% é um número extraordinário para um país que exporta bastante, mais que dobrar a exportação. Por quê? Porque você está havendo à medida que esses países asiáticos começam a ter mais renda, você começa a ter um cuidado maior com a saúde pública, etc. E começa a usar mais produtos que os caras chamam em inglês tissue, produtos para a higiene, seja toalha de papel, papel higiênico, etc, etc. E o Brasil é o grande produtor. Nós temos eucalipto, que nós conseguimos cortar o eucalipto com 6 anos, coisa que na Austrália, nem a Austrália, que é o país de origem, consegue. E nós temos uma indústria extremamente moderna na produção de celulose. Mato Grosso do Sul tem hoje... muito investimento no setor também, né? Não, e não tem lugar no mundo que seja mais competitivo que o Brasil. O Brasil montou uma estrutura de produção de celulose, porque nós temos terra, nós temos água, nós temos gente, temos tudo. Falta governo, mas isso aí com o tempo a gente espera que a gente consiga suprir também essa lacuna. Mas a hora que você começou a produzir celulose a um custo extremamente competitivo, você descarta qualquer hipótese de aqueles países nórdicos e outros que demoram 50 anos para uma árvore chegar no ponto de corte. E aqui não, em 6 anos, 10 vezes menos está pronto. Então o Brasil conseguiu desenvolver uma tecnologia, tanto na parte agrícola, da produção de floresta, como também na parte industrial, que permite que consiga isso. Dá um avanço de 160% em relação ao primeiro trimestre do ano passado em celulose, por exemplo, que é um produto que hoje está se consolidando no mundo inteiro, o Brasil como principal fornecedor e um futuro muito bom nessa atividade. Legal. Obrigado, João. Bom trabalho. Dia para você.